Olá, tudo bem? Vamos comentar aqui hoje uma notícia que saiu no portal G1 e que diz respeito àquele desconto de 40% da multa aqui no estado de São Paulo. Vamos entender melhor. Está aqui o portal G1, eu vou deixar o link dessa notícia na descrição do vídeo para quem quiser ler a matéria na íntegra. Eu vou ler aqui alguns trechos e vou comentar alguns pontos que eu entendo relevantes. O título diz assim: motoristas de São Paulo passam a ter 40% de desconto no pagamento de multas se não recorrerem da infração. Aí continua aqui, ó. Medida começa a valer a partir desta quarta-feira, dia 15, ou seja, hoje, dia 15 de março de 2023, e o benefício é previsto desde abril de 2021, quando foi instituído o novo Código de Trânsito Brasileiro. Mas só agora o Estado aderiu ao sistema de notificações eletrônicas. Só uma correção aqui, tá? Não é que foi instituído o novo Código de Trânsito Brasileiro. O código é o mesmo, tá? Aquele código, Lei 9.503 de 97. O que aconteceu foi que, em razão da entrada em vigor da Lei 14.071 de 2021, o Código de Trânsito Brasileiro ele teve algumas alterações, né? Até alterações consideráveis, mas não que foi instituído um novo código, tá ok? Só essa correção aqui. E no caso, ó, ler aqui outro trecho, motoristas paulistas poderão ter desconto de 40% no pagamento das multas se não recorrerem da infração, segundo o governo estadual. O benefício passa a valer a partir desse dia 15, hoje, né? Dia 15 de março de 2023, hoje, quarta-feira. E por enquanto, aí está aqui, ó, por enquanto, o desconto será válido para multas emitidas por agentes do Detran. Então, basicamente é o seguinte, a lei, apesar dela ter sido publicada e ter entrado em vigor em abril de 2021, aí já se passaram quase 2 anos, mas nem todos os órgãos de trânsito haviam aderido ao SNE, ao Sistema de Notificação Eletrônica, por uma série de motivos. E dentre esses órgãos de trânsito, o Detran do Estado de São Paulo era um deles. Então, a lei foi aprovada, entrou em vigor, mas o Detran do Estado de São Paulo não aderiu de imediato ao SNE. Mas hoje, tá, dia 15 de março de 2023, o Detran do Estado de São Paulo aderiu ao sistema de notificação eletrônica de modo a possibilitar o pagamento da multa de trânsito com 40% de desconto, tá? Mas aqui, e vale pontuar isso, entendo que seja relevante, existem alguns requisitos para que o motorista ele usufrua desse desconto de 40%. A gente tem aqui a previsão legal do artigo 284, parágrafo 1º do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, que vale a leitura. Diz assim o texto de lei: caso o infrator declare pelo sistema de notificação eletrônica a opção por não apresentar defesa prévia nem recurso reconhecendo o cometimento da infração, o pagamento da multa poderá ser efetuado por 60% do seu valor. Em outras palavras, 40% de desconto. Mas é aquilo, o Estado, a administração pública, eles não dão nada de graça para ninguém, tá? Não dão nada de graça para ninguém. Então existem certos benefícios que a gente deve olhar com uma visão mais crítica, né? Deve-se ter uma certa cautela. E aqui o texto de lei, ele já traz algumas pistas, tá? Aqui, ó, o motorista, quando ele opta pelo pagamento com 40% de desconto, o que ele tem que fazer? Tá aqui, ó. Ele não vai apresentar defesa prévia, nem recurso da multa, ou seja, ele abre mão do seu direito de se defender, de questionar a multa ou o mérito da infração, e ao mesmo tempo, isso aqui para mim é o pior, ele reconhece o cometimento da infração. Então, dentre outras questões, quando o motorista ou o dono do veículo multado, ele reconhece o cometimento da infração, ele está dizendo que a multa de trânsito ela é ok, ela está válida, e que não foi outra pessoa que dirigiu o seu veículo por ocasião do registro da multa, mas sim ele, dono do seu veículo que foi multado.
E aqui tem algumas questões que devem ser analisadas quando o dono do veículo ele opta por esse desconto, porque aí lá na empolgação aparece o desconto no sistema, na carteira digital e já sai pagando, né, para ter, entre aspas, esse aparente benefício. Porque há situações em que o dono do veículo ele nem deve olhar para esse desconto. Exemplo, o dono do veículo que acabou de pegar junto ao Detran a sua permissão para dirigir, a sua carteira provisória. Aí a gente sabe que esse motorista ele não pode cometer infração de 5 pontos, infração de 7 pontos ou 2 ou mais de 4 pontos durante o período de validade de 1 ano da sua carteira provisória. Aí vamos imaginar que esse motorista ele foi notificado na sua carteira digital de uma infração de trânsito anotada no seu veículo, ele olha o desconto e fala, pô, bacana, desconto aqui vale a pena, e já sai pagando. O que acontece nesse caso? Aí é o que diz o parágrafo 1º do artigo 284 do CTB. O motorista, por reconhecer o cometimento da infração, e nesse caso aqui o motorista que acabou de pegar a sua carteira provisória, a sua permissão para dirigir, ele perde o direito de fazer indicação de condutor, por um motivo muito óbvio que está na lei, porque ele reconheceu o cometimento da infração. Então, se ele reconheceu, ele está dizendo para o órgão de trânsito, para a administração pública, que foi ele quem cometeu a multa. E aqui o prejuízo é muito maior do que o desconto de 40% concedido pelo órgão de trânsito. Então, nesse caso, olha o cuidado que esse motorista, o dono do veículo, deve ter nessa situação. Outro exemplo, o dono do veículo está cumprindo suspensão do direito de dirigir. E aí, aquele caso, durante o período da suspensão, esse dono do veículo, esse motorista, ele não pode ter registrado nesse período de suspensão nenhuma infração de trânsito, nenhuma. E aí, nesse caso, se ele for notificado na sua carteira digital, ele optar pelo pagamento com 40% de desconto, aí nesse caso, ele não vai, da mesma forma como no primeiro exemplo, ele não vai poder fazer indicação de condutor. E aí o prejuízo é muito maior do que o desconto também nesse caso. Porque esse motorista ou o dono do veículo que não poderia cometer infração de trânsito ou não poderia ter registrada infração de trânsito na sua habilitação durante o período do cumprimento da suspensão, porque fez o pagamento com 40% de desconto, ele perde o direito de indicar o condutor e o pior ainda, ele reconhece o cometimento da infração, porque é isso que diz o texto de lei, logo ele está dizendo que foi ele quem cometeu aquela prática infracional e aí vai ter a habilitação cassada. Mais uma vez, o desconto maior, aliás, o prejuízo muito maior do que o desconto concedido pelo órgão de trânsito. Outra situação, infrações autossuspensivas, e aqui você deve ter muito cuidado também. Vamos imaginar aqui, o motorista que está respondendo pela infração por recusa ao teste do bafômetro. Ela é uma infração autossuspensiva porque ela prevê no seu tipo infracional, lá no artigo 65A, além da penalidade de multa, ela prevê também penalidade de suspensão de 12 meses. Quando esse motorista ele efetua o pagamento com 40% de desconto, automaticamente ele vai responder, aliás, ele não vai nem responder, ele já vai ser penalizado de imediato pela penalidade de 12 meses de suspensão do seu direito de dirigir. Então, a penalidade de 12 meses vai cair de forma automática, porque ele reconheceu o cometimento da infração. É isso que está aqui no texto de lei. Então, muito cuidado com essas situações. Reconheço que é um desconto considerável. Em algumas situações, ele é interessante, né? O motorista não quer discutir, né? Não quer ficar protelando a penalidade, o pagamento da multa, ou o acúmulo de pontos, ou a suspensão. Então, ele não quer ficar brigando, não quer ficar discutindo, quer cumprir logo as penalidades. Então, ele vai lá, faz o pagamento, tem esse desconto e já responde logo pela prática infracional, e aqui no caso de multas autossuspensivas, já responde também pela suspensão. Só que, nesses casos que eu mencionei, aí o motorista deve analisar, tá? Ou o dono do veículo multado deve analisar se ele quer mesmo pagar com esse desconto e reconhecer o cometimento da infração, porque ele corre o risco de
acumular pontos na sua habilitação, por vezes decorrente de infrações que ele não cometeu, mas aí perde direito de indicar condutor. Motorista que acabou de pegar a carteira provisória pode ter a sua PPD cassada, e motorista que está cumprindo suspensão pode ter a sua habilitação cassada. Então, esse desconto não é tão bom quanto parece, né? Como eu disse, o Estado, a administração pública, não dá nada de graça, ele dá com uma mão, mas tira com outra. Então, nesses casos, esse benefício não é um benefício de fato para todo mundo. Então, você que está do outro lado deve analisar com muito cuidado, com muita cautela, se faz sentido para você efetuar esse desconto com 40%, tá? E deixar de discutir a infração. E muitas vezes, até mesmo uma infração que daria para derrubar na via administrativa ou judicial, tá? Tem que ver se faz sentido, ou então já assume logo de vez, cumpre as penalidades, né, para ganhar esse desconto. Então, cada caso é um caso, tá? É isso.